Feliz Natal, senhora, disse a garçonete em linguagem de sinais para a mãe surda do milionário, aquela que todos fingiam não ver. A mulher sorriu, sem imaginar que aquele gesto mudaria tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. A dor apertou o peito de Aline Lima quando o celular vibrou dentro do bolso de seu avental vermelho. A foto de Mariana sorrindo apareceu na tela, junto com a mensagem que sua irmã de 12 anos havia digitado. Sinto sua falta. Quando você volta? 25 anos de vida e nunca sentira o peso da distância como naquele momento. Seus dedos tremeram sobre a tela, incapazes de responder. Como explicar para uma criança que o sacrifício de estar separadas no Natal valia a pena? Que cada gorjeta guardada, cada hora extra no restaurante Sabores de Minas era um passo mais próximo dos aparelhos auditivos que mudariam a vida da irmã? Aline enxugou rapidamente uma lágrima teimosa antes que alguém notasse, guardou o celular e respirou fundo. O restaurante no shopping de São Paulo ainda estava cheio, apesar de já passarem das 10 da noite de Natal. Famílias celebravam, casais trocavam presentes, e ela servia sorrisos junto com os pratos, disfarçando a tempestade emocional que a consumia por dentro. Não podia fraquejar agora. Mais um pouco e você está livre, disse Cláudia, a gerente, passando por ela com uma bandeja vazia. Depois é só o pessoal do canto, mesa 17. Eles pediram a conta, mas a senhora pediu um chá antes de saírem. Aline ajustou o rabo de cavalo e observou discretamente a mesa indicada. Um homem de terno azul marinho impecável consultava o celular com expressão impaciente, enquanto uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque elegante observava o movimento do restaurante com um olhar distante. Havia algo naquele olhar que Aline reconheceu imediatamente. A mesma solidão que vira tantas vezes no rosto de sua irmã quando esta tentava acompanhar conversas em um mundo feito para quem podia ouvir. A mesa do empresário, sussurrou Jorge, um dos cozinheiros que espiava pela porta da cozinha. O cara é dono de meio São Paulo, sabia? Matheus Rocha Souza, já vi reportagens sobre ele. Aline não respondeu. Os dedos de Dona Márcia Rocha, que batucavam suavemente na mesa em um ritmo próprio, contavam uma história silenciosa que poucos saberiam ler. Aquele gesto sutil, aquela forma de olhar sem realmente acompanhar as conversas ao redor. Aline conhecia bem aqueles sinais. Enquanto preparava o chá de camomila solicitado, seus pensamentos vagaram para Ribeirão das Flores, a pequena cidade do interior de Minas onde crescera. Foi lá que aprendera Libras, motivada pelo diagnóstico de perda auditiva progressiva de Mariana. Na época, a mãe ainda era viva e acreditava que a filha mais velha seria professora. Como a vida mudava! Agora estava sozinha, responsável pela irmã, garçonete em um restaurante frequentado por pessoas cujas contas bancárias tinham mais zeros do que ela jamais veria. Colocou a xícara sobre a bandeja, junto com alguns biscoitos amanteigados em formato de estrela, cortesia da casa no dia de Natal. Atravessou o salão quase vazio àquela hora, carregando não apenas a bandeja, mas o peso de um futuro incerto nas costas. Ao se aproximar da mesa, notou que o homem falava ao telefone em inglês. Claramente uma conversa de negócios, mesmo sendo noite de Natal. A senhora idosa mantinha os olhos baixos, os dedos ainda tamborilando na mesa. Dona Márcia parecia invisível para o próprio filho. Com licença, disse Aline por hábito, enquanto colocava a xícara à frente da senhora. Matheus Souza nem sequer olhou para ela, virando-se ligeiramente de costas para continuar sua conversa telefônica em tom baixo. Dona Márcia levantou os olhos para Aline, um sorriso educado e distante em seu rosto. Foi um olhar que Aline conhecia bem, o de quem finge compreender o que acontece ao redor, para não incomodar ninguém. Um impulso tomou conta de Aline. Talvez fosse a saudade de Mariana, talvez fosse a exaustão de meses fingindo que tudo estava bem, talvez fosse apenas o espírito natalino.
Mas antes que percebesse o que fazia, suas mãos começaram a se mover diante da senhora. "Feliz Natal, senhora", sinalizou em libras, com gestos suaves e precisos. O choque no rosto de Dona Márcia foi imediato. Seus olhos, antes opacos, ganharam um brilho súbito. Suas mãos congelaram sobre a mesa, como se não acreditasse no que acabara de ver. Por um momento, o tempo pareceu parar naquele canto do restaurante. Mateus Souza interrompeu sua ligação ao notar a mudança repentina na postura de sua mãe. Virou-se para ver o que havia causado tal reação e encontrou a garçonete com as mãos ainda no ar, um gesto congelado entre elas. "O que está acontecendo?", perguntou com uma mescla de confusão e irritação em sua voz. Aline sentiu o rosto queimar de vergonha. Havia cometido um erro, interpretado erroneamente os sinais? Talvez a senhora não fosse surda, apenas distraída. Talvez acabasse de criar um constrangimento que lhe custaria o emprego. Eu pensei que... gaguejou Aline, mas foi interrompida pelo movimento súbito das mãos de Dona Márcia, que começaram a sinalizar rapidamente. "Você sabe Libras? Há quanto tempo não converso com alguém além do meu filho?", sinalizou a senhora com dedos ágeis para sua idade, uma expressão de pura alegria iluminando seu rosto. Mateus olhava de sua mãe para a garçonete, completamente atônito. Aline percebeu que ele não entendia o que estava sendo dito entre elas. "Sei sim, senhora. Aprendi por causa da minha irmã", respondeu Aline em libras, um sorriso genuíno substituindo o nervosismo inicial. Você está conversando com a minha mãe?", perguntou Mateus, sua voz agora mais suave, quase incrédula. "Sim, em língua brasileira de sinais", explicou Aline, voltando-se para ele brevemente antes de retornar sua atenção à senhora. "Desculpe se fui intrometida." Não, disse Mateus, e pela primeira vez naquela noite, Aline viu algo além da impaciência em seu rosto. "É só que é raro ver alguém fazendo isso. Normalmente as pessoas só falam comigo e ignoram ela, como se ela fosse invisível", completou Aline, compreendendo perfeitamente. Dona Márcia sinalizou novamente, seus olhos agora marejados. "Meu filho é um bom menino, mas muito ocupado. Ele conhece alguns sinais, mas conversamos principalmente escrevendo. Ninguém nunca se dirige a mim diretamente assim." Aline traduziu para Mateus, que baixou os olhos por um momento. "Pergunta se ela gostaria de mais alguma coisa além do chá", pediu ele, com uma voz que tentava esconder a emoção. Aline sinalizou a pergunta, e Dona Márcia respondeu com um sorriso e um aceno negativo. Mas antes que Aline pudesse se afastar, a senhora segurou seu pulso com delicadeza. "Qual é o seu nome?", sinalizou. "Aline Lima", respondeu ela com as mãos. "Eu sou Márcia Rocha", sinalizou a senhora, e então apontou para o filho. "E este é Mateus, meu único filho." Mateus observava a interação com fascínio crescente. Quando Aline traduziu, ele estendeu a mão formalmente. "Mateus Rocha Souza. É um prazer conhecer alguém que consegue conversar com minha mãe tão naturalmente." Aline apertou a mão oferecida, notando o contraste entre sua pele áspera de quem trabalhava duro e a dele, suave e bem cuidada. "O prazer é meu", respondeu com simplicidade. "Posso trazer mais alguma coisa?" "Na verdade", disse Mateus, olhando para o relógio e depois para sua mãe, "já estávamos de saída." "Mas você trabalha aqui todos os dias?" "Sim, senhor, exceto às segundas." Dona Márcia sinalizou algo rapidamente para o filho, que pareceu constrangido. "Minha mãe quer saber se você poderia... se poderíamos vir aqui novamente para conversar. Ela diz que é refrescante encontrar alguém que saiba Libras e..." Aline sentiu algo aquecer seu peito. Por um breve momento, esqueceu-se da exaustão, da saudade, da preocupação constante com o dinheiro. "Seria um prazer", respondeu com sinceridade, e então sinalizou diretamente para Dona Márcia. "Estarei aqui amanhã também, senhora." Um sorriso luminoso se abriu no rosto da senhora e ela sinalizou de volta. "Então voltaremos amanhã. E por favor me chame de Márcia." Mateus, observando a troca, parecia ver sua mãe sob uma luz completamente nova.
Talvez fosse o brilho natalino das decorações, ou talvez fosse algo mais profundo despertando nele enquanto observava a mãe conversar animadamente com a garçonete. "Obrigado", disse ele a Aline, enquanto ajudava sua mãe a se levantar. "Você não imagina o que isso significa." Aline apenas sorriu, sentindo um nó na garganta. "Feliz Natal", respondeu, tanto em palavras quanto em sinais. Enquanto eles saíam do restaurante, Aline permaneceu parada por alguns instantes, observando-os através da janela. Mateus caminhava ao lado da mãe com um novo tipo de atenção, inclinando-se ocasionalmente para ouvir o que ela sinalizava. Havia uma nova dinâmica entre eles, algo que não existia quando entraram no restaurante. O celular de Aline vibrou novamente em seu bolso. Mariana havia enviado uma selfie ao lado da árvore de Natal improvisada no pequeno apartamento que compartilhavam com a tia em Ribeirão das Flores. "Amo você, maninha. Falta pouco para você voltar?" Desta vez, Aline não hesitou. "Sim, falta pouco", digitou. "E tenho uma história incrível para te contar." Guardou o celular novamente, notando que o restaurante agora estava quase vazio. Enquanto recolhia a xícara de chá ainda pela metade, percebeu um cartão branco deixado sob o pires. Ao virá-lo, encontrou um número de telefone e abaixo dele escrito em letra elegante: "Gostaria muito que você pudesse ensinar mais libras ao meu filho. Márcia Rocha." Aline guardou o cartão no bolso, sentindo algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Talvez este Natal, longe de casa, não fosse apenas sobre sacrifício. Talvez fosse também sobre encontros inesperados e novos começos. No caminho para seu pequeno apartamento alugado, 2 estações de metrô e um ônibus depois do shopping, Aline pensava em como a vida dava voltas. Havia deixado a faculdade de pedagogia no 3º ano, quando a mãe morreu e a responsabilidade por Mariana caiu inteiramente sobre seus ombros. A perda auditiva da irmã, detectada tardiamente, piorava a cada ano. Os médicos diziam que aparelhos auditivos de última geração poderiam fazer uma diferença significativa, mas o preço era proibitivo para uma família que mal conseguia pagar as contas básicas. Foi por isso que Aline tomou a decisão de se mudar para São Paulo. A capital oferecia mais oportunidades, salários melhores. Deixou Mariana com a tia e prometeu que voltaria em poucos meses, com dinheiro suficiente para os aparelhos. A realidade, porém, mostrou-se mais dura do que imaginava. O custo de vida na cidade grande consumia quase tudo o que ganhava. 3 meses depois, ainda estava longe de alcançar o valor necessário. Ao entrar no apartamento minúsculo que dividia com 2 outras mulheres, ambas felizmente ausentes naquela noite, visitando suas famílias, Aline sentou-se na beirada de sua cama de solteiro, tirou o cartão do bolso e ficou olhando para aquele número de telefone. O que Dona Márcia queria dizer com ensinar mais libras ao filho? Seria um trabalho? Uma oportunidade? Ou apenas um gesto educado de alguém comovido pelo espírito natalino que seria esquecido na manhã seguinte? Não tinha como saber, mas algo no sorriso de Dona Márcia, na forma como seus olhos ganharam vida quando finalmente alguém se dirigiu diretamente a ela, tocou Aline profundamente. Como seria viver no mundo do silêncio, dependendo sempre de intermediários para se comunicar? Como seria ter todo o dinheiro do mundo e mesmo assim sentir-se isolada? Aline deitou-se ainda vestida, exausta demais para trocar de roupa. Antes de adormecer, enviou uma última mensagem para Mariana: "Feliz Natal, pequena. Sonhe com os anjinhos." Seus pensamentos, porém, vagavam entre a irmã distante e os estranhos que conhecera naquela noite. Entre o mundo que deixara para trás e as possibilidades que talvez, apenas talvez, começassem a se abrir à sua frente. O sono a encontrou pensando nas mãos de Dona Márcia, nas mãos de Mariana e nas suas próprias mãos, que pareciam ser, naquele momento, a única ponte possível entre mundos tão distantes.
A manhã seguinte amanheceu cinzenta, com uma garoa fina típica de São Paulo. Aline despertou com o som do alarme e permaneceu alguns segundos olhando para o teto descascado, tentando organizar os pensamentos. O cartão de Dona Márcia continuava sobre o pequeno criado mudo, lembrando-a que o encontro da noite anterior não fora apenas um sonho. Preparou um café rápido na cozinha compartilhada, verificando as mensagens do celular enquanto a água esquentava. Mariana havia enviado um áudio. Era cada vez mais raro que a irmã fizesse isso. Conforme sua audição piorava, crescia também sua insegurança com a própria voz. Ali, a voz infantil soava ligeiramente distorcida, como sempre acontecia quando Mariana não conseguia modular bem o volume. A tia disse que você talvez consiga vir no meu aniversário. É verdade? Havia tanta esperança naquela pergunta que Aline sentiu o estômago afundar. O aniversário de Mariana seria em menos de 2 semanas. Janeiro se aproximava e com ele os 12 anos da irmã. Aline havia prometido que voltaria com os aparelhos auditivos, mas a realidade dos números em sua conta bancária era implacável. Nem em sonhos conseguiria juntar o valor necessário até lá. Vou tentar, pequena, respondeu em um áudio, tentando soar mais animada do que realmente se sentia. Estou trabalhando muito para isso. No ônibus, a caminho do shopping, Aline observava a cidade que ainda não se sentia como sua. Os prédios imensos, o rio de carros, o movimento constante, tudo tão diferente de Ribeirão das Flores, onde conhecia cada esquina, cada árvore, cada vizinho. São Paulo era um mundo de possibilidades, diziam, mas até agora só havia encontrado portas fechadas e sonhos adiados. Pegou o cartão no bolso e releu as palavras de Dona Márcia. Ensinar mais libras ao meu filho. Uma parte dela queria ligar imediatamente, perguntar o que exatamente a senhora queria dizer. Outra parte, a mais cautelosa, sugeria esperar. Talvez fosse apenas um gesto de educação. Talvez o empresário e sua mãe nem se lembrassem mais da garçonete tímida que conheceram na véspera de Natal. O restaurante Sabores de Minas estava mais movimentado do que o normal para um dia 26 de dezembro. Muitas famílias aproveitavam o feriado prolongado para passear no shopping. Aline mal teve tempo de pensar durante seu turno da manhã, correndo entre as mesas com bandejas cheias e um sorriso profissional no rosto. Foi por volta das 3 da tarde, quando o movimento finalmente diminuiu, que Cláudia se aproximou dela com uma expressão enigmática. Aline, preciso de você no salão privativo, disse a gerente, ajustando o crachá no peito. Temos um cliente pedindo especificamente por você. O coração de Aline acelerou instantaneamente. Por mim? Sim, o senhor. Matheus Rocha Souza, acredita? Ele reservou o salão inteiro só para ele e a mãe. Cláudia parecia impressionada. O que você fez ontem? Jorge me contou que você conversou com a mãe dele, mas não imaginei que fosse tão importante. Ela é surda e eu sei libras, então... Bem, seja lá o que for, eles estão esperando. E ele é um cliente importante, então... Cláudia deixou a frase no ar, mas a mensagem era clara. Não decepcione. O salão privativo ficava no mezanino do restaurante, um espaço elegante, geralmente reservado para eventos corporativos. Aline subiu as escadas, sentindo as pernas pesadas, uma mistura de expectativa e receio tomando conta dela. O que eles queriam? Por que voltar tão rápido? Ao abrir a porta, encontrou Dona Márcia sentada à mesa junto à janela, observando a movimentação do shopping lá embaixo. Matheus estava ao telefone, andando de um lado para outro. Diferente da noite anterior, vestia roupas mais casuais, calça jeans escura e camisa social azul com as mangas dobradas até os cotovelos. Dona Márcia foi a primeira a notá-la. Seu rosto se iluminou e suas mãos começaram a se mover imediatamente. Você veio! Que bom te ver de novo! Sinalizou ela com entusiasmo visível. É bom ver a senhora também, respondeu Aline em libras, aproximando-se com um sorriso genuíno. Matheus desligou o telefone ao perceber a presença de Aline. Por um momento, pareceu quase constrangido,
como se não soubesse exatamente como agir. Oi, boa tarde, disse ele finalmente, estendendo a mão. Obrigado por vir. É o meu trabalho, respondeu Aline, sentindo-se estranhamente nervosa. Sou eu quem serve este salão hoje. Na verdade, Mateus hesitou, trocando um olhar com a mãe. Nós gostaríamos de conversar com você. Se tiver um tempo, claro. Aline olhou instintivamente para a porta, pensando em Cláudia e nas outras mesas que deveria atender. Já falei com sua gerente, acrescentou ele, percebendo sua preocupação. Ela disse que você pode ficar aqui o tempo que for necessário. Um arrepio subiu pela espinha de Aline. O tempo necessário para quê? Sentou-se na cadeira que Mateus indicou, entre ele e Dona Márcia, sentindo-se deslocada em seu uniforme. Minha mãe não parou de falar sobre você desde ontem, começou Mateus, com um sorriso que suavizava suas feições sérias. Ou melhor, não parou de sinalizar. Dona Márcia deu um tapinha de leve no braço do filho e sinalizou algo rápido demais para que Aline captasse totalmente. O que ela disse? Perguntou Mateus, curioso. Algo como, não seja exagerado, traduziu Aline sorrindo. Dona Márcia confirmou com um aceno, parecendo satisfeita. Vou direto ao ponto, disse Mateus, inclinando-se ligeiramente para a frente. Minha mãe perdeu a audição há 6 anos, depois de uma meningite. Foi um período difícil para nós dois. Ele fez uma pausa, como se reorganizando os pensamentos. Aline notou que Dona Márcia observava o filho com uma mistura de afeto e preocupação. No começo, contratamos intérpretes, fizemos adaptações na casa. Eu mesmo tentei aprender Libras, mas... Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que transmitia frustração. A verdade é que o tempo foi passando, os negócios exigindo cada vez mais, e eu não consegui me dedicar como deveria. Dona Márcia sinalizou algo e Aline traduziu automaticamente. Ele é um bom filho, só muito ocupado. Mateus sorriu tristemente. É o que ela sempre diz. Mas ontem, quando vi vocês conversando, percebi como tenho sido egoísta. Minha mãe vive praticamente isolada no próprio silêncio. As pessoas se dirigem a mim, não a ela, como se ela fosse invisível ou incapaz, e eu permiti que isso acontecesse. Aline sentia-se cada vez mais desconfortável. Aquela conversa estava tomando um rumo íntimo demais para uma simples garçonete. Senhor Souza, Mateus, por favor. Mateus, corrigiu ela. Acho que entendo sua preocupação, mas não sei como posso ajudar. Foi Dona Márcia quem respondeu, sinalizando devagar para que Aline captasse cada movimento. Queremos contratar você para ensinar Libras ao meu filho e também para me acompanhar algumas vezes por semana. Seria uma intérprete particular. Aline arregalou os olhos, traduzindo automaticamente para Mateus, que assentiu. Exatamente. Vi como você se comunica fluentemente e minha mãe se sentiu confortável com você. Seria um trabalho bem remunerado, claro. Você poderia deixar o restaurante. A proposta caiu como uma bomba no colo de Aline. Deixar o restaurante? Ser intérprete particular de uma família rica? Era surreal demais. Eu não sei o que dizer. Não tenho formação como intérprete. Nunca trabalhei profissionalmente com isso. Mas aprendeu por causa da sua irmã, certo? Perguntou Mateus. Minha mãe me contou que você mencionou isso ontem. Aline assentiu, sentindo-se exposta. Sim, minha irmã mais nova, Mariana. Ela tem perda auditiva progressiva. Dona Márcia sinalizou algo e Aline traduziu. Quanto tempo você estudou Libras? Quase 3 anos já. Comecei quando descobrimos o problema de Mariana. Fiz cursos online, participei de grupos de prática. Na faculdade eu estudava pedagogia com especialização em educação inclusiva, mas... Aline interrompeu-se, incerta se deveria compartilhar detalhes tão pessoais. Mas havia algo na expressão atenta de Dona Márcia que a encorajava a continuar. Tive que abandonar o curso quando minha mãe faleceu. Mariana ficou sob minha responsabilidade e as coisas ficaram complicadas. Vim para São Paulo tentar juntar dinheiro para os aparelhos auditivos dela. Dona Márcia sinalizou algo que Aline não esperava. Quanto custam esses aparelhos?
Aline hesitou, sentindo-se constrangida. Senhora, eu não... Dona Márcia insistiu, seus dedos formando os sinais com determinação. Não estou oferecendo caridade, estou fazendo uma pergunta prática. Mateus observava a troca, claramente captando atenção, mesmo sem entender os sinais. O que ela está dizendo? Perguntou. Aline traduziu, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ela perguntou quanto custam os aparelhos para minha irmã. Mateus assentiu. É uma pergunta válida. Aline respirou fundo. 38 mil reais. O par. Houve um momento de silêncio. Aline sentiu vontade de desaparecer. Por que havia revelado isso? Devia parecer que estava mendigando, implorando por ajuda. Dona Márcia sinalizou novamente e Aline traduziu mecanicamente. Oferecemos 5 mil reais mensais para começar. Você trabalharia 5 dias por semana, 4 horas por dia. Ensinaria libras ao meu filho e me acompanharia em compromissos quando necessário. Aline sentiu a cabeça girar. 5 mil reais mensais. Era mais do que o dobro do que ganhava no restaurante, incluindo gorjetas. Em menos de 4 meses, poderia pagar os aparelhos de Mariana. É muito generoso, mas... Aline buscava as palavras certas. Por que eu? Existem intérpretes profissionais, pessoas certificadas... Mateus e Dona Márcia trocaram um olhar que Aline não conseguiu decifrar. Já tentamos esse caminho, explicou Mateus. Contratamos 3 intérpretes diferentes nos últimos anos. Um estava mais interessado em explorar meus contatos empresariais, outro tratava minha mãe como criança e o terceiro simplesmente não criou empatia. Dona Márcia sinalizou e Aline traduziu. Você foi a primeira pessoa em muito tempo que falou comigo, não sobre mim ou através de mim. Aline sentiu um nó na garganta. Além disso, acrescentou Mateus, você tem experiência pessoal com o assunto. Entende não apenas a língua, mas o que significa viver com alguém que tem limitações auditivas. Mariana não é limitada, corrigiu Aline automaticamente. E então se arrependeu do tom defensivo. Desculpe, é que... Não, você está certa, concordou Mateus. Escolhi mal as palavras. O que quis dizer é que você compreende as nuances, as adaptações necessárias, os desafios emocionais. Isso não se aprende em cursos. Aline olhou pela janela, observando o céu nublado de São Paulo. Era uma oportunidade que caía do céu. A chance de ajudar Mariana muito antes do que jamais imaginou. Mas havia algo no ar, alguma coisa não dita que a deixava desconfortável. Posso pensar sobre isso? Perguntou finalmente. Dona Márcia sinalizou imediatamente. Claro que pode. Mateus sorriu. Sem pressão. Aqui está meu cartão com meu número pessoal. Me avise quando decidir. Ele deslizou um cartão sobre a mesa. Muito mais elegante que o pequeno pedaço de papel que Dona Márcia havia deixado na noite anterior. E por enquanto isso é para você, acrescentou ele, colocando um envelope ao lado do cartão. Considere um agradecimento pelo que fez ontem. Aline olhou para o envelope com desconfiança. Não posso aceitar gorjetas diretas, senhor. É contra as regras do restaurante. Não é uma gorjeta, respondeu ele calmamente. É um presente de Natal atrasado. Dona Márcia sinalizou algo que fez Aline corar. Aceite. Meu filho pode parecer frio às vezes, mas tem bom coração. Antes que Aline pudesse responder, o celular de Mateus tocou. Ele olhou para a tela e fez uma careta. Preciso atender isso. Me desculpem. Enquanto Mateus se afastava para falar ao telefone, Dona Márcia aproveitou para sinalizar rapidamente. Ele não era assim antes. Desde que fiquei surda, parece que carrega o mundo nas costas. A senhora não precisa explicar, respondeu Aline em sinais. Preciso sim, insistiu Dona Márcia. Quero que entenda que não estamos oferecendo caridade. Estamos propondo uma troca. Você nos ajuda, nós ajudamos você. Havia tanta dignidade e firmeza naquele rosto idoso que Aline sentiu-se emocionada. Vou pensar com carinho, prometeu, tanto em palavras quanto em sinais.
Quando saiu do salão privativo, 20 minutos depois, Aline carregava o envelope fechado e uma confusão de emoções no peito. No bolso do avental, 2 cartões. O elegante de Mateus e o simples de Dona Márcia pareciam pesar uma tonelada. O envelope permaneceu intocado sobre a pequena mesa de cabeceira por 3 dias. Aline o encarava cada noite antes de dormir e cada manhã ao despertar, como se fosse um objeto misterioso capaz de mudar sua vida, o que de fato poderia ser. Suas colegas de apartamento já haviam perguntado o que havia dentro, curiosas com aquele papel elegante que parecia deslocado naquele ambiente simples, mas Aline desconversava. Como explicar algo que nem ela mesma compreendia totalmente? Na manhã do 4º dia, sentada na beirada da cama com o celular na mão, Aline finalmente tomou coragem. A foto de Mariana sorria na tela. A irmã fazendo careta com as bochechas estufadas, os olhos apertados de tanto rir. Era uma imagem de antes, quando a perda auditiva ainda não havia roubado parte de sua confiança. Nos últimos tempos, Mariana raramente deixava que tirassem fotos suas, especialmente quando usava o antigo aparelho auditivo que conseguiram emprestado. Um dispositivo básico e visível demais para o gosto de uma pré-adolescente. Por você, sussurrou Aline, como se a irmã pudesse ouvi-la, e rasgou o envelope. Dentro havia uma folha dobrada e, para seu espanto, um maço de notas. 5.000 reais em dinheiro vivo. Suas mãos tremeram ao contar 1, 2, 3 vezes, incrédula. Junto estava um bilhete escrito à mão, em uma caligrafia elegante que imaginou ser de Dona Márcia. Adiantamento pelo seu primeiro mês. Se aceitar nossa proposta, comece na segunda-feira. Se preferir recusar, considere um presente que retribui o que você nos deu. A chance de nos comunicarmos verdadeiramente. Márcia Rocha. Aline deixou o bilhete cair sobre o colo. 5.000 reais. O suficiente para pagar 2 meses de aluguel, enviar uma boa quantia para a tia, que cuidava de Mariana, e ainda guardar uma parte significativa para os aparelhos auditivos. Era tentador demais. Pegou o celular e abriu a mensagem que havia recebido de Mateus no dia anterior. Breve, formal, perguntando se ela havia tomado uma decisão. Seus dedos pairaram sobre a tela, hesitantes. Não era apenas o dinheiro que a fazia hesitar. Era o modo como tudo acontecera. Rápido demais. Conveniente demais. Como em um conto de fadas moderno, onde a garçonete pobre é resgatada pelo príncipe rico. Só que Aline nunca quis ser resgatada. Queria conquistar sua independência, cuidar de Mariana com seus próprios méritos. Aceitar aquele dinheiro, aquele emprego, parecia de alguma forma abrir mão de algo importante. Por outro lado, não era esse o motivo que a trouxera para São Paulo. Ganhar dinheiro suficiente para ajudar a irmã? Que diferença fazia se o dinheiro vinha servindo mesas ou ensinando libras? É um emprego, não caridade, disse a si mesma, repetindo as palavras de Dona Márcia. Com um suspiro profundo, digitou a resposta. Aceito a proposta. Posso começar na segunda-feira. Obrigada pela oportunidade. Simples, direto, profissional. Era assim que precisava encarar a situação. A resposta de Mateus veio quase imediatamente, como se ele estivesse aguardando com o celular na mão. Ótimo, enviarei um motorista para buscá-la às 9 horas. Meu endereço, Rua Groenlândia, 150, Jardim Europa. Traga seus documentos para formalizarmos o contrato. Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. Aline conhecia apenas de ouvir falar. Ruas arborizadas, mansões escondidas atrás de muros altos, carros que custavam mais que uma vida inteira de trabalho para alguém como ela. Um mundo completamente diferente do seu. No domingo à noite, Aline entregou sua carta de demissão nos Sabores de Minas. Cláudia pareceu mais irritada com o transtorno de encontrar uma substituta do que triste por perder uma funcionária. Sempre soube que você não ficaria muito tempo, comentou a gerente, carimbando o documento sem muito interesse. Gente do interior nunca aguenta o ritmo de São Paulo.
Aline preferiu não corrigir o equívoco. Deixou que pensassem que estava voltando para Ribeirão das Flores, derrotada pela cidade grande. Era mais fácil do que explicar a verdade, que em 4 dias sua vida havia dado uma guinada completa por causa de 3 simples palavras em libras: Feliz Natal, senhora. Na manhã de segunda-feira, às 8h57, um carro preto e reluzente estacionou em frente ao prédio simples onde Aline morava. O motorista, um homem de meia idade com um uniforme impecável, tocou o interfone e anunciou-se com formalidade. Estou aqui para buscar a senhorita Aline Lima. As vizinhas espiaram curiosas pelas janelas enquanto Aline entrava no veículo, sentindo-se deslocada em seu jeans simples e blusa branca, o mais formal que conseguira encontrar em seu guarda-roupa limitado. Havia passado o domingo inteiro procurando informações sobre a família Rocha Souza na internet. Descobrira que Mateus era CEO de um conglomerado de empresas de tecnologia com negócios que se estendiam por toda a América Latina. Viúvo há 8 anos, sem filhos, vivia com a mãe na mesma mansão onde crescera. Raras eram as fotos onde aparecia sorrindo. Sobre Dona Márcia, praticamente nada. Era como se a mãe do empresário tivesse desaparecido da vida pública desde que perdera a audição. O carro deslizava silenciosamente pelas ruas de São Paulo, afastando-se das áreas mais congestionadas e adentrando bairros cada vez mais arborizados e exclusivos. Aline observava a mudança na paisagem com um misto de fascínio e apreensão. 25 minutos depois, entravam em uma rua larga e tranquila, com árvores centenárias formando um túnel verde. O motorista parou diante de um portão imponente e trocou algumas palavras com o segurança. Momentos depois, o portão se abriu para revelar uma propriedade que mais parecia saída de um filme. Jardins meticulosamente cuidados cercavam uma mansão de arquitetura contemporânea, toda em linhas retas, vidro e concreto. Chegamos, senhorita, anunciou o motorista, abrindo a porta para ela. Aline desceu do carro sentindo as pernas ligeiramente bambas. O que estava fazendo ali? Como tinha passado de garçonete a... É o que, exatamente? Antes que pudesse organizar os pensamentos, a porta principal da casa se abriu e Dona Márcia apareceu, elegante em um conjunto de calça e blusa em tom pastel. Seu rosto se iluminou ao ver Aline, e suas mãos começaram imediatamente a sinalizar. Você veio. Estava com medo de que mudasse de ideia. Havia tanta genuína alegria naquele rosto idoso que Aline sentiu parte de sua ansiedade se dissipar. Aproximou-se e respondeu também em libras. Bom dia, Dona Márcia. Obrigada por me receber em sua casa. Nada de dona, já disse. Apenas Márcia, sinalizou a senhora, fazendo um gesto para que Aline a seguisse para dentro. O interior da mansão era tão impressionante quanto o exterior. Ambientes amplos, decoração minimalista, mas claramente caríssima. Obras de arte que Aline suspeitava serem originais. No entanto, havia um aspecto curiosamente impessoal no lugar, como se fosse mais uma galeria de exposição do que um lar. Márcia conduziu Aline até uma sala de estar com enormes janelas que davam para os jardins. Mateus estava lá, em pé próximo a uma mesa de trabalho improvisada, telefone ao ouvido. Vestia calça social escura e camisa azul clara, cabelos perfeitamente penteados. Parecia ainda mais imponente em seu próprio território. Ao vê-las entrar, encerrou rapidamente a ligação e virou-se com um sorriso educado, estendendo a mão. Aline, bem-vinda. Obrigado por aceitar nossa proposta. Obrigada pela oportunidade, respondeu ela automaticamente, sentindo a formalidade de uma entrevista de emprego, apesar de tudo já estar aparentemente decidido. Márcia sinalizou algo para o filho, que respondeu em voz alta. Sim, mamãe, já providenciei tudo. Voltando-se para Aline, explicou. Minha mãe está perguntando se você gostaria de um café antes de começarmos. Temos um contrato preparado e alguns detalhes para discutir. Aline traduziu a pergunta para confirmar com Márcia, que assentiu animadamente. Um café seria ótimo. Obrigada.
Enquanto Márcia saía da sala, presumivelmente para providenciar o café, Mateus indicou o sofá para que Aline se sentasse. Ele próprio permaneceu em pé, as mãos nos bolsos, estudando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Você parece nervosa, observou ele finalmente. Aline reprimiu o impulso de negar. Um pouco. Tudo isso é novo para mim. Mateus assentiu, compreensivo. Imagino que sim, mas não há motivo para preocupação. Você não é prisioneira aqui, sabe? Ele sorriu, tentando fazer uma piada. Se não gostar do trabalho, pode sair quando quiser. Sobre isso, Aline reuniu coragem para abordar o assunto que a incomodava desde o começo. O adiantamento que recebi é seu, interrompeu Mateus. Independentemente do que acontecer, considere um agradecimento pelo que fez na noite de Natal. R$5.000 é um agradecimento muito generoso por 3 palavras em libras, observou Aline, incapaz de esconder a desconfiança em sua voz. Mateus a estudou por um longo momento antes de responder. Havia algo em seus olhos, tristeza, culpa, que não combinava com a imagem de empresário bem-sucedido. Você não tem ideia do que aquelas 3 palavras significaram, disse ele finalmente em voz baixa. Foi a primeira vez em anos que vi minha mãe realmente feliz. Aline sentiu o rosto esquentar. Havia julgado mal suas intenções? Me desculpe, eu não quis. Não se desculpe, interrompeu Mateus. Sua cautela é compreensível. Na sua posição, eu também desconfiaria. Ele fez uma pausa, parecendo escolher as palavras com cuidado. Quando minha mãe perdeu a audição, eu deveria ter aprendido Libras adequadamente. Deveria ter adaptado nossa comunicação, nossa casa, nossa vida. Mas estava ocupado demais com os negócios, com meus próprios problemas. Contratei pessoas para resolver o problema, como se a surdez da minha mãe fosse apenas uma questão logística. Havia uma amargura em sua voz que surpreendeu Aline. Este não era o homem frio e distante que vira no restaurante, falando ao telefone enquanto sua mãe olhava para o vazio. O mundo não para quando alguém que amamos enfrenta dificuldades, disse Aline suavemente. Todos fazemos o que podemos com o que temos no momento. Era o que repetia para si mesma nos dias ruins, quando a culpa por ter deixado Mariana para trás a consumia. Mateus a olhou com uma nova espécie de interesse, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Você é muito jovem para ser tão sábia, observou ele. Antes que Aline pudesse responder, Márcia retornou à sala, acompanhada por uma empregada que trazia uma bandeja com café, água e petit fours. A senhora sinalizou animadamente, seus olhos brilhando de entusiasmo. Preparei o quarto de hóspedes, caso você queira ficar alguns dias, para não precisar enfrentar o trânsito da cidade. É grande e tem vista para o jardim. O que acha? Aline traduziu para Mateus, que pareceu tão surpreso quanto ela. Mamãe, não combinamos isso, disse ele, sinalizando simultaneamente de forma um pouco desajeitada. Aline provavelmente prefere voltar para sua casa no fim do dia. Márcia fez um gesto de dispensa, como se a objeção do filho fosse trivial. Bobagem. O apartamento dela fica a mais de 1 hora daqui. Muito mais prático ficar alguns dias quando o trabalho for intenso. Mateus parecia constrangido, mas não discutiu. Voltou-se para Aline. Minha mãe às vezes se empolga com novidades. Você não precisa aceitar, é claro. Aline estava dividida. A ideia de ficar naquela mansão, mesmo que ocasionalmente, parecia absurda. Por outro lado, realmente economizaria muito tempo e dinheiro em deslocamento. E sua cama no apartamento compartilhado estava longe de ser confortável. Posso pensar no assunto? Respondeu diplomaticamente. Por enquanto, prefiro ir e vir diariamente, mas agradeço muito a oferta. Após traduzir sua resposta para Márcia, que aceitou com um aceno compreensivo, embora visivelmente desapontada, todos se sentaram para discutir os detalhes práticos. O contrato era surpreendentemente simples e direto. Aline trabalharia como intérprete e professora de Libras particular.
4 horas por dia, 5 dias por semana, com salário mensal de R$ 5.000, mais benefícios. Seu trabalho será dividido em 2 partes, explicou Mateus. Metade do tempo ensinando libras para mim, metade acompanhando minha mãe em seus compromissos quando necessário. Márcia sinalizou e Aline traduziu. Tenho grupo de leitura às quartas, almoço com amigas às quintas e adoraria voltar a frequentar exposições e concertos. Havia tanta esperança naqueles olhos idosos que Aline sentiu um aperto no peito. Quantos anos Dona Márcia passou praticamente reclusa em sua própria casa, incapaz de participar plenamente da vida social, sem alguém que pudesse ser sua voz no mundo dos ouvintes. A primeira semana de trabalho passou como um sonho estranho e intenso. Aline alternava entre a euforia de estar ganhando mais dinheiro do que jamais imaginara e a sensação desconfortável de não pertencer àquele mundo de privilégios. Cada manhã, o mesmo carro elegante a buscava em seu apartamento modesto. Cada tarde, retornava com a cabeça cheia de impressões e experiências que mal conseguia processar. Mateus era um aluno aplicado, ainda que impaciente. Dedicava-se aos exercícios de Libras, com a mesma intensidade que parecia aplicar aos negócios. Metódico, determinado, exigente consigo mesmo. Suas mãos grandes e firmes, acostumadas a assinar contratos milionários, agora lutavam para dominar a delicadeza e fluidez necessárias para a língua de sinais. Aline percebia sua frustração cada vez que ele errava um movimento ou esquecia um sinal, como se cada pequeno fracasso fosse uma ofensa pessoal. Você está indo bem, assegurava Aline após uma sessão particularmente difícil na quarta-feira. Aprender uma nova língua leva tempo. Tempo é algo que desperdicei demais, respondeu ele, flexionando os dedos doloridos. 6 anos, Aline. 6 anos desde que minha mãe perdeu a audição e até agora não consegui ter uma conversa decente com ela sem recorrer a bilhetes ou mensagens de celular. Havia tanta culpa naquela confissão que Aline sentiu-se desconfortável. Era estranho ver aquele homem poderoso expondo uma vulnerabilidade tão profunda. Mais estranho ainda era perceber que, de alguma forma, ela havia se tornado uma ponte não apenas entre o mundo dos surdos e dos ouvintes, mas entre mãe e filho, separados por anos de silêncio mútuo. As sessões com Dona Márcia, por outro lado, eram pura alegria. A senhora absorvia cada momento como alguém sedento por vida após longo confinamento. Na quinta-feira, Aline a acompanhou a um almoço com 3 amigas de longa data. Ver o rosto de Márcia se iluminar quando conseguia participar plenamente da conversa, graças à interpretação de Aline, foi uma das experiências mais gratificantes que ela já tivera. Elas falaram de mim como se eu não estivesse lá por tanto tempo, sinalizou Márcia no carro, voltando para casa. Hoje, pela primeira vez, me senti realmente presente. No sábado, seu dia livre, Aline acordou tarde e permitiu-se o luxo de não fazer nada por algumas horas. Deitada em sua cama estreita, observava o teto descascado com novos olhos. Uma semana atrás, este apartamento apertado, dividido com 2 desconhecidas, era tudo que podia pagar. Agora, de repente, tinha condições de alugar um lugar só para si, talvez até mais próximo da mansão dos Rocha Souza. Poderia economizar em transporte, ter mais privacidade. E ainda assim, hesitava. Mover-se para mais perto da mansão significava ancorar-se a este novo emprego, este novo mundo. E se não desse certo? E se fosse apenas um capricho passageiro de pessoas ricas, que logo se cansariam dela? Seu celular vibrou com uma chamada de vídeo. Mariana. Aline sentou-se rapidamente na cama e ajeitou os cabelos antes de atender. O rosto da irmã preencheu a tela, os olhos castanhos brilhando de expectativa. Mariana estava usando o antigo aparelho auditivo, o que significava que estava tendo um dia bom de audição. «Maninha!» exclamou a menina, sua voz ligeiramente alta demais, como sempre acontecia quando usava o aparelho. «Você sumiu essa semana. A tia disse que você está com um emprego novo. É verdade.
confirmou Aline sorrindo. Estou trabalhando como intérprete de Libras para uma família. Sério? Tipo traduzindo igual você faz comigo? Exatamente. Tenho uma senhora muito simpática que é surda e estou ensinando o filho dela a se comunicar melhor com ela. Os olhos de Mariana se arregalaram. E eles são ricos? A tia falou que devem ser ricos. Aline riu. São sim, bem ricos. Nossa! E como é a casa deles? Tem piscina, tem cachorro, eles são legais? As perguntas de Mariana vinham enrajadas, como sempre. Era fácil esquecer que ela tinha dificuldades de audição quando estava animada assim, falando e sinalizando simultaneamente. A casa é enorme, sim, tem piscina, não vi nenhum cachorro, e eles são... Aline hesitou, pensando em como descrever seus novos empregadores. Eles são pessoas complicadas, como todo mundo, mas têm sido gentis comigo. E o seu salário? É verdade que você vai poder comprar meus aparelhos mais rápido? Ali estava a pergunta que Aline sabia que viria. O coração apertou. Mariana era apenas uma criança, mas compreendia perfeitamente a situação financeira precária em que viviam desde a morte da mãe. Sim, pequena, estou ganhando bem mais do que no restaurante. Já guardei uma parte boa e logo vamos conseguir seus aparelhos novos. O rosto de Mariana se iluminou com um sorriso que Aline não via há muito tempo. Jura? Aqueles que o médico disse? Os que ficam escondidos dentro da orelha? Esses mesmos, prometeu Aline, sentindo uma onda de determinação. Valeria qualquer sacrifício ver a irmã assim, esperançosa, confiante. E sabe o que mais? Estou pensando em pedir uma folga na semana do seu aniversário para ir te visitar. O grito de alegria de Mariana foi tão alto que Aline teve que afastar o celular da orelha, rindo. Conversaram por mais 20 minutos sobre a escola, sobre os amigos de Mariana, sobre as novidades da pequena Ribeirão das Flores. Quando desligou, Aline sentia-se renovada, como se tivesse bebido direto da fonte de sua motivação. Olhou para o teto descascado novamente e tomou uma decisão. Pegou o celular e escreveu uma mensagem para Mateus. Bom dia, sei que é meu dia de folga, mas gostaria de saber se a proposta para usar ocasionalmente o quarto de hóspedes ainda está de pé. Seria conveniente em dias de trabalho intenso. A resposta veio quase imediatamente. Claro, o quarto é seu quando precisar. Avise com algumas horas de antecedência para que a governanta o prepare. Aline hesitou antes de enviar a próxima mensagem. Seria inapropriado? Ultrapassaria alguma fronteira invisível entre empregada e patrão? Obrigada. Outra pergunta. Você conhece algum otorrinolaringologista especializado em crianças? Preciso agendar uma consulta para minha irmã. Dessa vez, a resposta demorou alguns minutos. Conheço o Dr. Paulo Mendes, um dos melhores de SP. Quer que eu agende uma consulta? Posso pedir ao meu assistente para resolver isso na segunda. Aline sentiu o rosto queimar. Não era o que pretendia. Não precisa. Só queria uma indicação. Posso marcar eu mesma. Como preferir. Enviarei o contato dele. E Aline, minha mãe está muito feliz desde que você começou. Obrigado por isso. Ela encarou a mensagem por um longo momento, incerta sobre como responder. Finalmente digitou um simples "de nada". Também estou gostando muito. Guardou o celular e levantou-se da cama com uma nova energia. O apartamento parecia subitamente pequeno demais para seus planos. Precisava sair, respirar, pensar. Sua vida estava mudando rápido demais, e uma parte dela, a parte cautelosa, desconfiada, ainda se perguntava quando a bolha estouraria. Na segunda-feira, ao chegar à mansão, Aline encontrou Mateus na biblioteca. Uma sala impressionante com estantes do chão ao teto, repletas de livros que pareciam nunca ter sido abertos. Ele estava sentado à mesa central, rodeado de papéis, o semblante sério concentrado na tela de um laptop. Bom dia, disse ela, hesitante na porta. Mateus levantou os olhos e seu rosto se suavizou ligeiramente. Bom dia, Aline. Entre, por favor. Ele fechou o laptop e empurrou para o lado uma pilha de documentos.
Minha mãe está terminando o café da manhã. Enquanto esperamos, tenho algo para você. Estendeu um envelope. Aline sentiu um déjà-vu desconfortável, lembrando do primeiro envelope que recebera dele. Pegou-o com cautela. O que é isso? Informações sobre sua consulta com o Dr. Mendes. Aline franziu o senho. Mas eu disse que marcaria eu mesma. Eu sei, interrompeu Mateus, sem parecer nem um pouco arrependido. Mas meu assistente já tinha ligado antes de você responder. A consulta é amanhã às 14 horas. Se o horário não for conveniente, podemos remarcar. Aline abriu o envelope e encontrou um cartão com o endereço da clínica e o horário anotado. Junto, havia um documento mais formal. Uma carta de encaminhamento. Isso é um encaminhamento? Mateus assentiu. O doutor Mendes normalmente tem fila de espera de meses. A carta ajuda a acelerar o processo. Aline sentiu uma mistura de gratidão e desconforto. Era um gesto gentil, mas também um lembrete do poder que Mateus exercia no mundo. Um telefonema de seu assistente abria portas que pessoas comuns levavam meses para atravessar. Obrigada, mas a consulta particular deve ser muito cara. Eu posso pagar, mas talvez não agora. Preciso guardar para os aparelhos e... Já está pago, disse Mateus casualmente, como se estivesse comentando sobre o clima. É um convênio da empresa. Todos os funcionários têm direito. Aline duvidava seriamente que o plano de saúde corporativo cobrisse consultas com especialistas renomados sem qualquer espera, mas não argumentou. Já estava aprendendo que, no mundo dos Rocha Souza, dinheiro abria qualquer porta e resolvia qualquer problema. Não sei como agradecer. Não precisa. É apenas um benefício do seu emprego. Nada mais. Ele retomou sua postura profissional. Agora vamos continuar nossa lição. Acredito que paramos nos verbos direcionais. Amanhã transcorreu como as anteriores. Mateus aplicando-se aos exercícios com determinação quase militarista. Aline corrigindo pacientemente cada movimento, cada expressão facial. A diferença era sutil, mas perceptível. Havia uma nova leveza entre eles, como se o gesto da consulta tivesse suavizado alguma fronteira invisível. No intervalo, enquanto Mateus atendia uma ligação importante, Márcia encontrou Aline no jardim de inverno. A senhora parecia particularmente elegante naquela manhã, em um vestido azul claro que realçava seus olhos. Como está sua irmã? Sinalizou Márcia, sentando-se ao lado de Aline no banco de madeira. Bem, animada com a possibilidade dos novos aparelhos. Mateus me contou sobre a consulta. Espero que não tenha se sentido pressionada a aceitar. Aline sorriu, apreciando a sensibilidade de Márcia. No início fiquei um pouco, mas compreendi que era apenas gentileza. Márcia estudou o rosto de Aline por um longo momento antes de sinalizar novamente. Meu filho pode parecer controlador às vezes. É sua maneira de demonstrar que se importa. Havia tanto amor maternal naquela justificativa que Aline sentiu-se comovida. Quantas vezes sua própria mãe havia explicado seus defeitos para outros, moldando suas imperfeições em virtudes através das lentes do amor incondicional. Ele está se esforçando muito nas aulas, respondeu Aline. Está fazendo progressos rápidos. O rosto de Márcia se iluminou. Percebi. Ontem ele sinalizou boa noite para mim sem errar. Pode parecer pouco, mas... Não é pouco, interrompeu Aline, captando a emoção contida nas mãos da senhora. É um começo, e começos são importantes. A clínica do Dr. Paulo Mendes ocupava todo o primeiro andar de um edifício elegante nos jardins. Aline nunca havia entrado em um consultório médico tão luxuoso. Parecia mais a recepção de um hotel 5 estrelas, com poltronas de couro, obras de arte contemporânea nas paredes e uma recepcionista que mais parecia modelo. Mariana segurava sua mão com força, os olhos arregalados diante de tanto luxo. A menina havia chegado de Ribeirão das Flores na noite anterior, acompanhada pela tia para a tão aguardada consulta.
Aline conseguira adiantar uma parte significativa do pagamento dos aparelhos auditivos com seu primeiro salário, e a possibilidade de finalmente resolver o problema da irmã pairava no ar como uma promessa quase tangível. É tudo tão limpo, sussurrou Mariana, ajustando nervosamente o velho aparelho em sua orelha direita. O esquerdo já não funcionava há meses. Aline sorriu, apertando a mão da irmã. Médicos gostam de limpeza, pequena. A verdade era que ela própria se sentia deslocada. Mesmo depois de quase 3 semanas trabalhando na mansão dos Rocha Souza, ainda não havia se acostumado com o nível de opulência que cercava pessoas como eles. E agora, sentada naquela sala de espera exclusiva, tinha a incômoda sensação de estar vivendo uma vida emprestada. Mariana Lima? Chamou a recepcionista. As duas se levantaram e foram conduzidas por um corredor igualmente elegante até uma sala ampla onde o Dr. Mendes as aguardava. Era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso acolhedor que suavizou imediatamente a tensão de Aline. Então esta é a jovem Mariana, disse ele estendendo a mão para a menina que a apertou timidamente. E você deve ser a irmã, Aline. O Dr. Souza falou muito bem de você. Aline franziu o senho. Dr. Souza? Matheus Souza. Fomos colegas na faculdade de medicina antes dele mudar para a administração. Aline não conseguiu esconder a surpresa. Em nenhum momento Matheus mencionara que havia cursado medicina, muito menos que conhecia o Dr. Mendes pessoalmente. A informação reorganizou peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que estava montando. A consulta transcorreu com eficiência compassiva. Dr. Mendes examinou Mariana, fez uma bateria de testes auditivos, revisou seu histórico médico e finalmente sentou-se com as irmãs para discutir os resultados. A perda auditiva é significativa, mas não total, explicou ele, mostrando gráficos em seu tablet. Os aparelhos de última geração que recomendei farão uma diferença enorme na qualidade de vida dela. São totalmente digitais, praticamente invisíveis quando colocados, e podem ser ajustados via aplicativo. Mariana praticamente vibrava na cadeira, seus olhos brilhando de esperança. Quando podemos começar? Perguntou Aline, tentando manter a voz firme apesar da emoção. Já tenho parte do valor. Isso já está resolvido, interrompeu o médico com um sorriso. O Dr. Souza me pediu para incluir Mariana no programa de assistência auditiva da fundação dele. Os aparelhos, ajustes e acompanhamento pelos próximos 2 anos estão cobertos. Aline sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Fundação? Que fundação? A Fundação Silêncio Audível, respondeu o Dr. Mendes, parecendo ligeiramente confuso com a reação dela. Matheus a criou há cerca de 4 anos, logo após sua mãe perder a audição. Eles financiam pesquisas, tratamentos e tecnologia assistiva para pessoas com deficiência auditiva. Você não sabia? Não, murmurou Aline. Ele nunca mencionou. Dr. Mendes pareceu perceber que havia pisado em terreno delicado. Bem, ele é bastante reservado sobre isso. De qualquer forma, Mariana é uma candidata perfeita para o programa. Podemos fazer a moldagem das orelhas hoje mesmo e ter os aparelhos prontos em 1 semana. Mariana deixou escapar um gritinho de alegria e jogou os braços em volta de Aline. Vou poder ouvir direito de novo. Vou poder ouvir direito. Aline abraçou a irmã automaticamente, sua mente ainda processando a informação. Por que Matheus não havia mencionado a fundação? Por que permitir que ela se preocupasse com o pagamento dos aparelhos quando poderia ter resolvido a questão imediatamente? E mais importante, por que agora, sem consultá-la, tomava uma decisão tão importante sobre Mariana? Após a consulta, enquanto esperavam o Uber na calçada, Aline enviou uma mensagem para Matheus. Acabamos de sair da consulta. Precisamos conversar sobre a Fundação Silêncio Audível. A resposta veio quase imediatamente. Estou em uma reunião. Podemos conversar quando você voltar? Espero que tenha corrido tudo bem com Mariana. Aline guardou o celular sem responder.
Um turbilhão de emoções contraditórias borbulhando em seu peito. Gratidão, confusão, desconfiança, alívio. De alguma forma, Mateus Rocha Souza havia entrado em sua vida e virado tudo de cabeça para baixo em menos de um mês. E agora este novo gesto, generoso, sim, mas também invasivo de uma maneira que a incomodava profundamente. Aline, tá tudo bem? Perguntou Mariana, puxando sua manga. Você parece brava. Aline forçou um sorriso, afastando momentaneamente suas preocupações. Hoje era sobre Mariana, sobre a possibilidade real de melhorar sua qualidade de vida. As complicações com Mateus poderiam esperar. Tudo ótimo, pequena. Só pensando em quanto sua vida vai mudar com os aparelhos novos. E foi o chefe rico que pagou, né? Aquele que você ensina os sinais? Aparentemente, respondeu Aline, tentando manter a voz neutra. Ele tem uma fundação que ajuda pessoas como você. Nossa, ele deve gostar muito de você, observou Mariana com a franqueza típica dos pré-adolescentes. Aline sentiu o rosto queimar. Não é nada disso, Mari. É o trabalho da fundação dele, ajudar pessoas com problemas auditivos. Se você diz, respondeu a irmã, com um sorrisinho que sugeria que não acreditava nem um pouco. Quando chegaram ao pequeno apartamento de Aline, a tia já havia preparado o almoço. O aroma de feijão tropeiro e frango assado preenchia o espaço acanhado, trazendo um pedacinho de Ribeirão das Flores para São Paulo. E então? Perguntou tia Neide, secando as mãos no avental enquanto as recebia. Como foi a consulta? Mariana disparou na frente, gesticulando animadamente. Vou ganhar aparelhos novos, daqueles pequenininhos que ninguém vê, e um médico chiquérrimo vai cuidar de mim por 2 anos. Tia Neide olhou para Aline confusa. Como assim? Você já conseguiu juntar o dinheiro todo? Aline começou a explicar sobre a fundação, tentando soar casual, como se não fosse nada demais que seu patrão bilionário tivesse decidido, sem aviso prévio, custear o tratamento completo de sua irmã. Tá vendo? Interrompeu Mariana, cutucando a tia com o cotovelo. Eu falei que o chefe da Aline tá caidinho por ela. Mariana! Repreendeu Aline, sentindo o rosto pegar fogo. Não é nada disso, é puramente profissional. Tia Neide observava a sobrinha mais velha com aquele olhar de quem conhece os segredos do universo. E esse homem, esse Mateus, ele é casado? Não, é viúvo, respondeu Aline automaticamente, percebendo tarde demais que havia caído na armadilha da tia. Viúvo, rico e agora interessado em ajudar sua irmãzinha, ponderou tia Neide, erguendo uma sobrancelha sugestiva. Muito conveniente, não? Para com isso, tia, protestou Aline mortificada. Ele só está sendo gentil porque trabalho para a mãe dele. Não tem nada a ver comigo. Além do mais, somos de mundos completamente diferentes. O amor não conhece fronteiras, respondeu tia Neide com ar sonhador, começando a servir o almoço. E nem a gratidão, rebateu Aline, tentando encerrar o assunto. Vamos comer, sim? Estou morrendo de fome. Durante o almoço, Mariana dominou a conversa com seu entusiasmo pelos novos aparelhos, enquanto Aline tentava afastar os pensamentos sobre Mateus e suas intenções. Quando seu celular vibrou com uma nova mensagem dele, ignorou. Mais tarde, após levar Mariana e a tia para conhecer o shopping próximo ao apartamento, Aline finalmente abriu a mensagem. Minha mãe está perguntando se Mariana e sua tia gostariam de vir para um chá da tarde amanhã. Ela está ansiosa para conhecê-las. Aline encarou a tela atônita. Como haviam chegado a este ponto? De um simples Feliz Natal, Senhora, em língua de sinais, a um convite para levar sua família para tomar chá na mansão? A vida parecia uma montanha-russa descontrolada desde aquela noite de Natal. O que foi? Perguntou Mariana, notando sua expressão. Mais notícias do chefe Gatinho? Não é. Ele não é. Aline respirou fundo, reorganizando os pensamentos. Dona Márcia, a mãe dele, está nos convidando para um chá amanhã. Os olhos de Mariana se arregalaram. Na casa mansão? Com piscina e tudo? Sim, mas não sei se é uma boa ideia. Por que não? Questionou tia Neide, interessada.
Seria uma chance de conhecer melhor as pessoas para quem você trabalha. E Mariana poderia ver como é a comunicação em Libras que você tanto fala. Aline hesitou. Havia lógica no argumento da tia. Mariana, que enfrentava crescente isolamento social por causa da perda auditiva, poderia realmente se beneficiar do contato com Márcia. Uma mulher que, apesar da surdez adquirida tardiamente, mantinha-se ativa e envolvida com o mundo. Por outro lado, levar sua família para a mansão significava misturar ainda mais suas duas realidades, tornando ainda mais nebulosa a linha entre o profissional e o pessoal. "Vamos, maninha", implorou Mariana, juntando as mãos como em oração. "Por favor, nunca vi uma mansão de verdade na vida." Aline rendeu-se com um suspiro. "Tudo bem, mas é só um chá, entenderam? Nada de ficar especulando sobre minha relação com o Matheus, que é puramente profissional. Combinado?" "Combinadíssimo", concordou Mariana, trocando com a tia um olhar cúmplice que dizia exatamente o contrário. Aline respondeu à mensagem de Matheus. "Agradecemos o convite. Estaremos lá amanhã." E então, quase como um adendo, "Mas antes, precisamos conversar sobre a fundação e os aparelhos de Mariana." A resposta veio simples. "Claro, amanhã cedo, na biblioteca." E Aline, espero que não esteja chateada. Só quis ajudar. Aline bloqueou a tela sem responder. Nem ela mesma sabia ao certo o que sentia. Gratidão, sem dúvida, e irritação pela intromissão também. Mas havia algo mais, algo que não queria admitir nem para si mesma. A forma como seu coração acelerava ligeiramente ao ver o nome de Matheus na tela. A forma como se pegava pensando nele em momentos aleatórios do dia. A biblioteca da mansão Rocha Souza parecia ainda mais imponente naquela manhã. Raios de sol atravessavam os vitrais coloridos, projetando padrões luminosos sobre as estantes de livros e o assoalho de madeira nobre. Aline permanecia de pé, os braços cruzados, enquanto Matheus a observava da poltrona de couro próxima à janela. "Por que não me contou sobre a fundação?" perguntou ela finalmente, quebrando o silêncio tenso. Matheus suspirou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente alinhados. "Não queria que parecesse caridade." "Mas é exatamente isso que parece agora", rebateu Aline, "especialmente porque você tomou a decisão sem me consultar." "Você está certa." Ele se levantou, aproximando-se com passos medidos. "Deveria ter conversado com você primeiro, mas quando soube da situação da sua irmã, não consegui evitar. Ajudar pessoas como Mariana é exatamente o propósito da fundação." Aline estudou seu rosto, buscando sinais de manipulação ou condescendência, mas só encontrou sinceridade nos olhos escuros de Matheus. Isso a desarmou parcialmente. "Dr. Mendes disse que você começou a faculdade de medicina." Um breve sorriso passou pelos lábios dele. "Paulo tem a língua solta." "Sim. Cursei 3 anos antes de abandonar para assumir os negócios da família quando meu pai ficou doente." "E a fundação? Por que nunca mencionou?" Matheus hesitou, como se avaliasse quanto deveria revelar. "Comecei depois que minha mãe perdeu a audição. No começo era uma forma de compensação, eu acho. Culpa por não ter tempo suficiente para ela, mas evoluiu para algo maior." Ele caminhou até a janela, observando o jardim por um momento antes de continuar. "O dinheiro resolve muitos problemas, Aline, mas não todos. Não pude devolver a audição da minha mãe, mas posso ajudar outras pessoas. E quando você mencionou sua irmã, virou-se para encará-la. Não foi caridade, foi conexão, como se o universo tivesse nos colocado no mesmo caminho por um motivo." A franqueza daquelas palavras atingiu Aline como uma onda. Era difícil manter a indignação quando o gesto, apesar de intrusivo, vinha de um lugar tão genuíno. "Obrigada", disse ela finalmente, "pelo que está fazendo por Mariana, mas da próxima vez, converse comigo antes." "Prometo." Matheus sorriu e algo no ar entre eles mudou sutilmente. "Então, elas virão para o chá?" "Sim. Mariana está eletrizante com a ideia de conhecer uma mansão de verdade.
E sua mãe? E sobre mim ela comentou algo? Perguntou Mateus, tentando parecer casual, mas falhando miseravelmente. Aline não pôde evitar um sorriso. Talvez, mas não vou alimentar seu ego repetindo. Nesse momento, a porta da biblioteca se abriu e Márcia entrou, suas mãos imediatamente começando a sinalizar assim que viu Aline. Tudo bem entre vocês? Senti a tensão do jardim. Aline e Mateus trocaram um olhar cúmplice antes dela responder em libras. Tudo resolvido. E sim, minha irmã e minha tia virão para o chá hoje. O rosto de Márcia iluminou-se com um sorriso radiante. Maravilhoso! Mal posso esperar para conhecer Mariana. Já pedi ao chefe para preparar aqueles bolinhos de chocolate que você mencionou que ela adora. A atenção aos detalhes comoveu Aline. Fazia apenas uma semana que mencionara casualmente para Márcia que Mariana adorava chocolate. E ela havia se lembrado. As horas até o chá passaram rapidamente. Aline tentou se concentrar nas lições de Libras com Mateus, mas sua mente continuava voltando para a conversa na biblioteca, para a sinceridade nos olhos dele quando falara sobre a fundação, para a forma como seu coração acelerara quando estavam próximos. Você está distraída hoje, observou Mateus, após ela corrigir o mesmo sinal pela terceira vez. Preocupada com o chá? Um pouco, admitiu Aline. Minha tia tem a língua solta e Mariana é curiosa demais para o próprio bem. Mateus riu. Soa como uma família interessante. São as únicas pessoas que me restaram no mundo, respondeu Aline, subitamente séria. São tudo para mim. Algo no olhar de Mateus suavizou-se. Entendo perfeitamente. Minha mãe também é tudo que me resta. Havia uma compreensão mútua naquele momento, um reconhecimento das perdas e sacrifícios que ambos haviam feito por amor. E talvez, pensou Aline, fosse isso que criava aquela conexão inesperada entre eles. Não o dinheiro, não a caridade, mas o entendimento profundo do que significava colocar a família acima de tudo. Às 4 da tarde, a campainha tocou. Aline, que havia se trocado rapidamente para um vestido simples, mas elegante, emprestado por Márcia, sentiu o estômago revirar de nervosismo. Márcia já esperava no hall de entrada, impecável em um conjunto azul celeste, as mãos ligeiramente trêmulas de expectativa. Mateus surgiu das escadas no momento exato em que o mordomo abria a porta, revelando Mariana e tia Neide, ambas claramente intimidadas pela grandiosidade da mansão. Bem-vindas, disse Mateus, adiantando-se para recebê-las com um sorriso caloroso que Aline raramente via. Mariana olhava para tudo boquiaberta, seus olhos pulando dos candelabros de cristal aos quadros nas paredes, até finalmente pousarem em Márcia. Aline adiantou-se, fazendo as apresentações tanto verbalmente quanto em libras. Márcia, esta é minha irmã Mariana e minha tia Neide. Mariana, tia, esta é Márcia Rocha. Para surpresa de todos, Mariana levantou as mãos e com movimentos hesitantes sinalizou. Prazer em conhecê-la. Aline me ensinou este cumprimento. Os olhos de Márcia encheram-se instantaneamente de lágrimas. Suas mãos responderam com sinais lentos e claros. O prazer é todo meu, querida. Sua irmã fala muito de você. Mateus observava a cena com uma expressão que misturava surpresa e emoção. Aproximou-se de Aline e sussurrou. Ela sabe Libras? Só algumas frases básicas. Começamos a aprender juntas quando descobrimos sua perda auditiva, respondeu Aline, sentindo uma onda de orgulho pela irmã. O chá transcorreu com uma facilidade surpreendente. No elegante jardim de inverno, entre xícaras de porcelana fina e bolinhos de chocolate que fizeram Mariana suspirar de prazer, as barreiras sociais e linguísticas pareciam dissolver-se. Tia Neide, após o choque inicial com o luxo, mostrou-se uma conversadora nata, encantando Márcia com histórias sobre Ribeirão das Flores. Márcia, por sua vez, ensinava novos sinais para Mariana, que absorvia tudo com fascínio infantil. Aline observava tudo com uma mistura de alegria e descrença.
Como era possível que sua pequena família do interior estivesse tão à vontade naquela mansão? Como era possível que Márcia, uma senhora da alta sociedade, estivesse genuinamente interessada nas aventuras de uma pré-adolescente de uma cidadezinha? Você parece surpresa, comentou Mateus, sentando-se ao lado dela, enquanto observavam Márcia mostrar a Mariana como sinalizar os nomes das flores do jardim. É tudo tão surreal, confessou Aline. Há um mês eu era apenas uma garçonete tentando juntar dinheiro para os aparelhos da minha irmã. Agora estou aqui, vendo minha família tomando chá em uma mansão, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E isso é ruim? Aline refletiu por um momento. Não, só inesperado. Mateus observava Mariana e sua mãe com uma expressão pensativa. Sabe o que é realmente inesperado? Ver minha mãe assim, tão viva, tão conectada. Antes de você aparecer, ela passava os dias praticamente isolada, mesmo com toda a riqueza ao seu redor. Ela só precisava de alguém que falasse sua língua, respondeu Aline suavemente. Não. Mateus voltou-se para ela, seus olhos intensos. Ela precisava de você, especificamente. Alguém que a visse como pessoa, não como um problema a ser resolvido ou uma obrigação a ser cumprida. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras que tocou Aline profundamente. Sem pensar, ela cobriu a mão dele com a sua. Você não a tratava como obrigação, Mateus. Só não sabia como alcançá-la. Até você nos ensinar, completou ele, virando a palma para cima e entrelaçando seus dedos nos dela. O gesto era tão íntimo, tão carregado de significado não dito, que Aline sentiu o rosto aquecer. Do outro lado do jardim, tia Neide observou o momento com um sorriso conhecedor, cutucando Márcia e apontando discretamente para o casal. Márcia, seguindo o olhar da mulher mais velha, sorriu radiante e sinalizou algo que fez tia Neide rir, embora não entendesse libras. O que ela disse? Perguntou tia Neide para Mariana. A menina, que havia captado o sinal, respondeu com um risinho. Ela disse, finalmente. Mais tarde, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, Márcia fez um anúncio inesperado através de Aline. Gostaria de convidar Mariana e Neide para ficarem aqui até a entrega dos aparelhos auditivos. Temos quartos de sobra e seria maravilhoso ter a casa cheia de vida novamente. A proposta pegou todos de surpresa. Tia Neide começou a protestar educadamente, citando compromissos em Ribeirão das Flores. Mas Márcia insistiu com argumentos práticos. A proximidade da clínica para os ajustes necessários nos aparelhos, a oportunidade de Mariana praticar libras diariamente, a conveniência para Aline de ter a família por perto. Além disso, acrescentou Márcia, sempre sonhei em ensinar culinária para uma jovem. Mariana gostaria de aprender algumas receitas francesas. Os olhos da menina brilharam de excitação. Sim, posso, tia, por favor. A resistência de tia Neide derreteu-se diante do entusiasmo da sobrinha. Se não for incômodo, de forma alguma, respondeu Mateus, trocando um olhar cúmplice com a mãe. Na verdade, seria um prazer para todos nós. Quando o céu já estava completamente escuro, Aline acompanhou Mateus até o carro que levaria Mariana e tia Neide de volta ao seu apartamento para buscar algumas roupas. Ficariam na mansão por 2 semanas, até a entrega e ajuste dos aparelhos. Sozinhos por um momento no caminho de entrada, Mateus segurou suavemente o braço de Aline. Obrigado, disse simplesmente. Pelo quê? Por trazer sua família para nossa casa. Por ensinar libras para minha mãe, por aquele Feliz Natal, senhora, que mudou tudo. Sua voz estava carregada de emoção. Aline sorriu, sentindo uma certeza serena se estabelecer em seu coração. Não precisa agradecer. Algumas coisas simplesmente acontecem como deveriam. Mateus deu um passo à frente, diminuindo o espaço entre eles. Aline, eu não sei exatamente como dizer isso, mas estas últimas semanas, ela colocou um dedo sobre os lábios dele, silenciando-o gentilmente. Então, com movimentos deliberados, sinalizou.
Algumas coisas não precisam ser ditas, podem ser sentidas. Os olhos de Mateus brilharam de reconhecimento. Era uma das primeiras frases que ela lhe ensinara semanas atrás. Com um sorriso, ele levantou as mãos e, com movimentos já fluentes, após semanas de prática intensa, respondeu em libras: "Como o que sinto por você?" Aline assentiu, o coração acelerado. Exatamente como isso. Sob as estrelas de São Paulo, no caminho de entrada daquela mansão, que agora começava a sentir como um segundo lar, Aline Lima e Mateus Rocha Souza fecharam a distância entre seus mundos. O beijo que compartilharam foi suave, hesitante a princípio, depois mais confiante, como a jornada que os trouxera até ali. No carro estacionado a poucos metros, Mariana observava pela janela. Sorrindo, levantou as mãos e sinalizou para si mesma uma frase que Aline lhe ensinara há muito tempo, quando a perda auditiva começava a assustá-la. O silêncio também tem sua própria música. E talvez, pensou a menina enquanto observava sua irmã nos braços do homem que havia transformado suas vidas, essa fosse a melodia mais bonita de todas.